Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Juliana. Esse é o nosso 19º vídeo de modelagem da residência Farnsworth no software SketchUp. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cortes, tá? E sobre cenas onde o corte fica visível. Vocês podem ver que no meu modelo eu adicionei bastante coisa, coloquei blocos de árvore, coloquei mobiliário a mais lá dentro, tá? Mudei a cor do vidro, que eu não estava gostando muito daquela cor azul. E terminei de fazer mais detalhes, coloquei uma bancada na cozinha, apesar de ser muito simples, não ter muita coisa, é só a indicação de que isso aqui é uma cozinha. Coloquei também mobiliário no banheiro. E agora, isso tudo por quê? Porque a gente vai cortar a casa na horizontal e na vertical e esse mobiliário pode ficar aparente, tá? E também porque quanto mais mobiliário vocês colocarem, melhor, tá? Mais bonitinha, mais realista fica a sua casinha. Bom, vocês aprenderam a fazer cenas na última aula, e para isso a gente precisa habilitar a bandeja padrão e ligar a opção cenas, né? A gente fez várias cenas na última... Deixa eu fechar aqui as camadas. Fizemos várias cenas na última aula. E agora a gente vai criar cenas mostrando a residência por dentro, mas sem ter que apagar a camada telhado. Como que a gente vai fazer isso, né? A camada cobertura. A gente vai usar o recurso de corte, tá? Que é essa ferramentazinha aqui, deixa eu tirar isso daqui porque não está aparecendo. Ó, essa ferramenta aqui, ó, que aparece aqui do lado, embaixo do olhinho, tá? Ou eu prefiro, sinceramente, eu prefiro usar aqui na barra de ferramentas, habilitar a caixa de ferramentas seção, porque ela vem com mais opções, tá? Então, vamos falar sobre essas opções aqui. Bom, o primeiro botãozinho é igual a esse que tem aqui embaixo do olhinho. E ele serve para quê? Para ligar os planos secantes, que são os planos de corte. Tá vendo como é que é? Cliquei nele, ele vem com esse plano de corte. Se você passar na frente de uma superfície vertical, eu não estou clicando nada no mouse, tá? Eu estou só movendo. Então, quando você passa em cima de uma superfície vertical, ele coloca o plano na vertical. Se você passa em cima de uma superfície horizontal, ele coloca na horizontal. E a gente vai começar cortando na horizontal, tá? Para gerar uma planta. O que a gente tem que fazer? Basta colocar aqui em cima e dar um clique, tá? Ele já cortou, eu vou tirar o zoom para vocês verem o tamanho do plano de corte que ele criou. Criou um grande plano de corte. Gente, esse corte aqui, ó, que está aparecendo aqui, é um problema comum, tá? Vou colocar aqui na minha vista de planta da casinha de cima. Em geral, isso acontece quando eu estou com o zoom muito próximo, e aí eu giro, tá? E o plano do chão acaba sendo cortado pela câmera, entre aspas, tá? Pelo ângulo de visualização. Mas isso não afeta a nossa modelagem, não, tá? Bom, criei esse grande plano de corte e, na verdade, o que aconteceu foi que ele cortou só a cobertura da casa e as árvores, né? Agora, para mover ele mais para baixo, para ele realmente cortar e revelar o que está dentro da casa, eu vou clicar nele, pego a ferramenta mover e movo como se fosse um objeto qualquer, tá? Eu vou clicar aqui fora, que eu acho que fica mais fácil de visualizar, que eu vou mover no eixo azul, aliás, perdão. Ó, à medida que eu corto, ela vai, ó, serrando a casa inteira, tá vendo? Então, na verdade, você determina qual altura que você quer cortar. Como eu coloquei pessoas ali, eu nem tinha pensado sobre isso. Provavelmente está serrando as pessoas também. As caras sem cabeça. É bom pensar nisso antes de fazer os cortes, tá? Mas depois a gente reposiciona essas pessoas aqui. O que eu quero mostrar, o que importa para vocês, é a vista da planta. Olha que legal, né? Na verdade, é uma vista cerrada mesmo, né, da casinha. E a gente, para gerar uma planta, a gente tem que vir aqui nessa casinha olhando de cima. Eu já falei disso para vocês, mas não custa repetir. Vou centralizar aqui. E aí, se vocês não estiverem vendo dessa forma, provavelmente vocês estão com aquela opção de visualização perspectivada ligada, tá? Que é isso aqui, ó, perspectiva. Vou clicar para vocês verem como que fica. Ó, tá vendo que dá para ver uma certa lateral aqui das paredes, ó? Tá vendo? Você tem que vir aqui no visualizar, aliás, no câmera, perdão,
e desmarcar o perspectiva e marcar a projeção paralela, que daí ele fica como se fosse uma planta real, tá? E desse jeito a gente pode gerar uma cena da nossa planta. Vou pegar aqui a caixinha que estava para fora, colocar aqui, e vou clicar aqui para gerar mais uma cena, tá? Ele vai me perguntar se eu quero mudar o estilo, blá blá blá. Deixa eu voltar, que tem uma questão importante aqui que eu esqueci de dizer. São esses dois outros botões. Olha só, quando a gente está num corte, vou colocar aqui em isométrico para vocês verem o plano. O plano de corte, gente, pode não estar dando para ver muito bem, mas ó, dá para ver uma faixinha do piso verde e uma faixinha em cima mais clara. É o plano de corte. Quando o plano de corte, ele fica com tudo mais fosco. Por isso que deu aquele aviso quando eu tentei salvar a cena. Porque ele me falou, a imagem que você está salvando tem uma película por cima, que é o plano de corte. Como que faz para não ver isso? Você desliga, ó, a opção de cima. Aliás, a opção do meio, perdão. E o corte continua existindo, tá? O corte está aqui, mas o plano de corte não está mais visível. Tá vendo? Então, se você quiser ligar de novo, ó, fica fosco, tá vendo? Porque tem a película por cima. Se você desligar, ele volta às cores normais. Eu recomendo que você gere as suas imagens assim, tá? Sempre assim. Como a minha imagem foi gerada com o plano de corte por cima, essa minha última imagem aqui, bom, nem sei, na verdade, se foi gerada ou não foi. Eu vou salvar de qualquer jeito, uma imagem assim. Eu clico aqui e vou salvar. Eu tô falando de uma coisa que vocês não estão vendo, desculpa, que a bandeja padrão estava para fora. O que que eu fiz? Deixa eu deletar e fazer de novo. Eu posicionei de um jeito que eu quero, né? E vamos girar aqui, colocar de um jeito assim. E vou criar mais uma cena, que vai ser essa cena 8 aqui, né? Vou atualizar para salvar. Atualizou, tá? Criou a cena 8. Agora, se você quiser criar, deixa eu colocar para fora de novo. Eu vou colocar aqui, ó, fica mais fácil. Se você quiser criar uma vista de cima mesmo, como se fosse uma planta baixa, você vem aqui no telhado, acertou lá a câmera com a perspectiva paralela, clica no telhado, que é a projeção ortogonal, né? A vista ortogonal. Ó, vou tirar a bandeja só para vocês verem como é que está a posição na tela. O ideal é centralizar e fazer caber a casa inteira, tá? E aí vocês vão clicar. Agora é só clicar no botão para salvar a cena. Mas a gente ainda não criou essa cena, ó, pelo que eu estou vendo aqui. A gente não fez uma cena de planta, olhando de cima. Então, eu vou clicar no mais. Crio mais uma cena, ó, essa daqui. E atualizo, né, caso não tenha sido salvo. Lembrando que a bandeja padrão fica por cima, mas ó, a cena na verdade não aparece a bandeja padrão, tá? Fica direitinho. Bom, vocês podem fazer isso então com um corte horizontal. E agora falta mostrar o corte vertical. Vou mostrar para vocês como é que faz. Olha só. Nosso corte horizontal é gigante, tá aqui. Vamos fazer mais um que é o vertical. Lembrando que passando aqui na frente do plano vertical ele aparece. E ó, já começou a cortar na nossa casinha, tá? Nessa casa, gente, como ela tem um andar só, não é tão interessante de ver. Mas nas outras casas, quando a gente tem 2 andares ou mais, é legal porque daí você vê tudo, vê a laje, vê tudo, né? Fica bem interessante, na verdade. Vou tirar as cenas daqui e ó, a gente vê o corte aqui embaixo, tá vendo? Mas tem uma coisa, para quem é observador já viu. Na verdade, como o SketchUp modela as coisas de uma forma oca, fica aparecendo lá dentro, tá? Não é nada legal isso. Inclusive, eu tô vendo que o tapete que eu coloquei veio com uma espessura enorme. Depois eu vou ter que resolver isso daqui, tá? Para não ficar feio. Existem plugins, existem programinhas que a gente instala em cima do SketchUp que permitem que, quando a gente faz o corte, as coisas que são seccionadas ficam com o miolinho preto, tá? Que é o ideal, quando a gente serra uma coisa que ela fique pretinha, né? Não é o caso aqui, infelizmente. Naturalmente, ele não tem essa ferramenta que deixa as coisas pretas. Outra coisa sobre esse corte, gente, é que não tá, parece que não tem cobertura, né? O que será que aconteceu? Bom, nesse caso, se você olhar aqui nas minhas camadas, a camada da cobertura está apagada. Então, quando eu acendo ela, vou voltar isso para cá, ó, dá para ver, tá? A cobertura. Mas, de novo, é uma cobertura oca. Isso é um problema, sim, tá?
Minha sugestão seria, então, imprimir isso daqui. E, infelizmente, é isso. Tem que ir lá com o canetão e passar por cima para não deixar que as superfícies que estão ocas apareçam, tá? Para o cliente ou para o professor ver o seu desenho. Bom, para gerar essa cena aqui, primeiro a gente vem aqui e apaga, para não ficar fosco, né? Ó, tá vendo? Parece que continua fosco, mas na verdade tá fosco porque tudo que a gente vê tem uma camada de vidro na frente. Inclusive o nosso corte. Vamos mexer ele um pouco para frente, ó. Eu vou pegar, capturei esse corte. Lembra como é que faz? Clica na borda dele para acionar ele. E aí com o comando mover você move para frente, ó. Vou pôr ele mais para cá. Coloquei para cá. Vou clicar fora. E vou apagar essa seção para não ficar mais fosco. E aí sim melhora um pouco, ó. Não fica tão fosco, tá? Porque não tá mais com aquela face de vidro ali. Gente, nessa hora vocês podem usar essas casinhas aqui, ó, para navegar, tá? Para deixar a casa na posição que vocês quiserem, se vocês quiserem gerar, lógico, as empenas, né? E ó, essa daqui que é a empena que eu queria mostrar para vocês. Eu tô com esse problema com o tapete aqui, provavelmente foi na hora que eu inseri o tapete que eu modifiquei a escala dele. Esse comando aqui é o comando escala, tá? Eu vou ter que dar uma encolhida nele aqui, porque ele não é um tapete com espessura, né? Não pode ter espessura dessa forma. Ele era para ser só uma facezinha, mas ó, quando eu mexo ele, eu acabo editando ele. Deixa eu dar um undo aqui. Vou ter que fazer com capricho em outro vídeo, para não danificar o meu tapete. Isso daqui pode me dar uma dor de cabeça tremenda. Ou não, né? Ó, parece que resolveu. Ótimo, ótimo, resolveu sim. Então, gente, ó, voltando aqui no nosso tema de cortes, lembrem-se que geramos o corte, é super legal, só que tem esse pepino que ele mostra as coisas por dentro. Então, cuidado com isso, tá? E aí você gera as faces assim, tá? Cuidado para não mover muito na perspectiva, para tirar da perspectiva. Se tirou, volta aqui para a visão do corte e pode gerar a sua cena de corte. Vou colocar aqui, ó, nossa cena, fechar as camadas, gerar mais uma cena, que vai ser essa cena 10 aqui, né? Vou atualizar só para ter certeza de que foi salvo. E aí vamos ver aqui as 3 cenas com corte que eu já gerei, ó. Cena 7 estava a casinha aqui normal, daí ela perde a cabeça, porque eu apaguei, vocês lembram que essa cena foi gerada quando eu apaguei o layer, a camada de cobertura. Depois eu criei um corte, uma primeira cena com corte, que foi essa. Vou pôr um pouquinho, tirar a camada daqui e vou navegar por aqui. E aí, ó, eu gero o meu corte. Legal? Então tá bom, gente. Então é assim que gera. Se vocês quiserem mandar imprimir isso daqui, vocês já sabem. O método é sempre o mesmo. Arquivo, exportar, gráfico 2D. E aí você vai lá nas opções, coloca 3.000 pixels, aquilo que vocês já sabiam, que já viram antes, tá? O meu modelo tá tão grande que, ó, 3.000 pixels e dá um OK. Vou cancelar aqui, porque o modelo tá tão grande que tá até difícil de manipular. Uma última coisa, a respeito de modelos grandes, olha só. Se você vier nas informações do modelo, você tem, nesse segundo item, arquivo, você tem versão e o tamanho dele, olha como ele tá gigante. Se você for, deixa eu ver onde que está isso, estatísticas, isso, estatísticas. Se você clicar aqui, eliminar os não usados, ele vai remover itens que vieram junto com blocos, ou que você começou e não acabou não usando, você apagou no final, enfim. E aí você volta lá no arquivo, e ele dá uma reduzidinha, tá? Ele é equivalente ao Purge do AutoCAD. Você pode clicar para corrigir problemas, ele vai ver se tem algum problema, eliminou os não usados. O certo seria você ir lá e salvar, tá? Vou salvar com árvores, né? Já que sem árvores com certeza não é. Salvou. E aí a gente está com um arquivo gigante, mas pelo menos vocês sabem como dar uma limpada nele, tá? Que é isso. Você vai lá no arquivo, estatística e clica no eliminar. Olha como reduziu. Tá vendo? Depois que salva, dá uma reduzida. Então é isso, gente. Próximo vídeo a gente continua. Muito obrigada. Tchau, tchau.